Olá, queridos amigos! Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me ajuda muito durante a minha preparação para o ano letivo, para o próximo ano letivo. Eu tenho compartilhado com os bispos, no caso, vou enviar agora, esse mês, né, a meta, solicitando a meta de matrículas para o ano que vem. Então, para que eles possam nos ajudar a cumprir com esse plano para o ano que vem, eu criei um forms muito rápido para que os próprios bispos e presidente ramo eles possam responder em menos de 30 segundos esse forms. Deixa eu compartilhar com o que eu fiz para minha região. Eu compartilho com os bispos, né, esse forms, e aqui ele vai selecionar a sua estaca. No caso, vou dar um exemplo aqui da estaca Manaus Brasil. E ele vai selecionar a sua unidade. No caso, eu vou selecionar aqui a Lagoa Verde. Quando ele faz isso, já aparece aqui solicitando a sua meta. Qual a meta de matrícula de jovens do seminário para o ano letivo 2025? Então ele coloca aqui a meta dele. E aqui, se ele desejar colocar uma observação, se ele pensa assim, eu gostaria de fazer um pedido especial, então ele pode colocar aqui, escrever alguma coisa, né? Depois que ele escrever, ele submete aqui. E aí envia, está tudo ok, já aparece para mim que foi enviado. Ok, então a minha região, eu cuido do seminário em Manaus somente, e eu cuido do seminário instituto fora de Manaus. Então, quando acontece para o bispo ele selecionar, fazer matrícula do seminário instituto, como é que ele tem feito? Então, existe uma outra forma. Quando a estaca fora de Manaus, por exemplo, clicou aqui, estaca Rio Branco, um exemplo. O bispo ele vai selecionar a sua unidade, vou selecionar aqui a La Floresta, e aí já aparece a meta de matrícula do seminário e a meta de matrícula do instituto. É muito simples, né? Mas e aí ele faz o comentário se ele quiser e ele submete, certo? Então, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu fiz esse forms de uma forma mais eficiente possível para o bispo enviar as suas metas, tá? Sem necessidade de escrever muita coisa, né? Só selecionando sua estaca, sua ala e colocar a meta e fazer um comentário se quiser, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou estar compartilhando um link para vocês editarem e vocês baixarem para vocês mesmos. Então, como é que eu tenho feito? Vocês vão clicar aqui nesse link, tá? Pode ser no WhatsApp ou no Teams, certo? Clicou nesse link. Se vocês observarem aqui em cima, tem aqui Duplicate It. Quando vocês forem fazer isso, ele vai duplicar para o seu Forms, né? Para o seu acesso, para o seu login que você já tem esse acesso, certo? Então vou clicar aqui, cliquei em Duplicate It e aí ele vai para o meu Forms, certo? Então a partir de agora eu posso editar, colocar as minhas unidades, as minhas estacas, a qual eu coordeno. Eu vou mostrar aqui para vocês, mostrando passo a passo como vocês podem fazer essas edições. Vou colocar aqui o primeiro, né? Primeiro ponto, que é o número 1. Vocês vão colocar o nome das estacas que vocês coordenam. Então, vou colocar aqui um exemplo: estaca Brasil, Brasília. Aí, estaca 2. Eu vou colocar aqui estaca Curitiba, Brasil. Só um exemplo, tá? Não que eu tenha todas essas áreas, não. Estaca 3. Estaca Belém, Brasil. Certo? Então, aqui, ó. Vou colocar só esses 3 exemplos aqui. Certo? Só fazer uma correção aqui, né? Que não é Brasil, Brasília, né? Mas, geralmente funciona assim, né? Ok?
Então, eu tenho aqui um exemplo. Já coloquei o nome das minhas estacas aqui, certo? Que eu coordeno. Se eu tiver mais de 8 estacas, eu adiciono aqui add option, certo? Então, quando eu clico aqui, eu posso adicionar uma outra estaca, tá? Mas não tem necessidade de colocar. Se eu finalizei aqui as minhas estacas e sobrou, por exemplo, não tenho a oitava estaca, eu clico aqui e apago e deleto, certo? Não tenho necessidade de ter essa informação aqui, tá bom? Vamos agora para colocar as unidades, as alas. Bom, só gostaria que vocês pudessem ficar muito atento à sequência, tá? Lembra que aqui no primeiro foi estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4, estaca 5. Então, essa é uma sequência. É importante que vocês seguem essa sequência, porque eu vou mostrar mais na frente o motivo. Tá? Então, eu coloquei aqui estaca 1. Eu vou clicar. A estaca 1 eu coloquei foi Brasília, né? Estaca Brasília, Brasil. E aqui eu vou colocar o nome das unidades. Tá? Então, eu coloquei já o nome das unidades. Aí vou para o próximo, número 3, que é a estaca 2. A estaca 2, deixa eu relembrar lá, tá? Vamos voltar lá para as estacas. A estaca 2 é Curitiba, né? Então, eu posso até copiar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, venho aqui para a estaca 2 e eu vou renomear aqui essa primeira, esse cabeçalho, certo? E eu vou colocar o nome das unidades. Se for mais do que 5 unidades, eu acrescento mais uma unidade aqui. E coloco aqui, ala, né, o nome da unidade. Certo? Agora eu vou para o próximo, que é a estaca 3. A estaca 3 é, de acordo com a Belém, Brasília. Opa, Brasil. Certo? E aí eu coloco o nome das unidades aqui, certo? Se for missão, né, eu coloco aqui, tiro, apago o stack, coloco missão Brasil, missão Manaus, Brasil, ou missão São Paulo, Interlagos, melhor missão do mundo. E eu coloco os ramos de missão aqui, certo? Que compõem a missão. Certo? Então, coloquei aqui o nome das unidades. Lembra que foram 3 estacas, né? Que eu coloquei como exemplo. Certo? Uma outra observação é que essas 3 estacas aqui eu só cuido de seminário. Tá? Vamos colocar, fazer outra observação aqui, que é para a estaca que cuida de seminário e instituto. Certo? A partir da estaca 4 é seminário instituto, tá? Se vocês tiverem mais unidades, se cuida só de seminário, vou mostrar para vocês como adicionar a outra estaca, tá bom? Então, vou colocar aqui estaca... só apagar aqui, né? Ficou meio esquisito aqui, duplicado, né? Vou colocar aqui estaca Boa Vista, Brasil. Aqui, vamos supor, nessa estaca eu cuido do seminário instituto. Então, vou lá para a estaca Boa Vista, né, que é a estaca número 4. Lembra da sequência, né? Boa Vista. E aí eu vou colocar o nome das unidades, ok? Pronto. Agora vamos para as perguntas, ó. Se eu não tiver mais nenhuma unidade, por exemplo, aqui eu não tenho mais unidade desse estaca, então eu vou aí e apago. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou apagando. Tá? Eu não preciso dessas informações. Se eu não tenho, então eu tenho que apagar. Certo? Eu vou aqui para as perguntas. A primeira pergunta, né? Qual a meta de matrículas? Aqui vamos supor que é o número 10, né? Ele é só para o seminário, só para aquelas estacas que só tem seminário. Certo? E aqui
no 11 é só para aquelas estacas que tem seminário instituto, porque quando você clica, seleciona a estaca, que é seminário instituto, ele vem com essa primeira pergunta do seminário e a segunda pergunta do instituto. Agora, como fazer isso? Para selecionar uma estaca, aí seleciona a ala e aparece as perguntas. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, aqui eu clico nele e vou aqui ADD Branching. E aí ele vai me permitir para eu fazer a conexão das perguntas e também das minhas unidades. Tá, então vamos lá no cabeçalho, lá em cima, o nome das estacas. Então aqui, ó, selecionei, eu tenho aqui, ó, estaca Brasília, Brasil. Então ele está já direcionando, ele já está pronto, não precisa nem modificar, mas só para que vocês possam entender, ele vai, quando eu seleciono estaca Brasil, Brasília, Brasil, ele já direciona para cá, para o item 2, né, que é a estaca, que é justamente essa questão aqui. Então se eu vou para Curitiba, né, ele já seleciona o 4. Ó, aí tem uma observação, não é o 4, né? Porque o 4 é esse daqui, ó, Belém, Pará. Belém, né? Então, eu venho aqui e faço essa pequena correção, ó, que vou para o 3. E aqui, Belém é para o 4, certo? E aqui a estaca Boa Vista, já está ok, né? Ó, selecionando aqui, ele vai para o 5, né? Ó, certo? Bom, eu já configurei as minhas estacas. Ó, aqui embaixo, na estaca 8, eu vou para o 9, né? Ok? Então, já configurei aqui, certo? Já anexei tudo que tem, tá certinho. Agora eu vou para as unidades. Eu seleciono aqui. Quando o bispo ele seleciona a estaca, tá? Ele já vai para a sua unidade. Então, eu já tenho aqui as unidades. Então, ele vai selecionar a unidade dele. Quando ele selecionar a unidade dele, por exemplo, ele selecionou a ala 2. Ele vai para o 10, que é qual é a meta de matrículas, que seria aqui, ó. Ele já vem para cá. Chegando aqui, ele pula para o 13, que é justamente essa observação. E aqui o final, né, para poder submeter. Tá? Então, só para vocês terem essa noção de conexão. Tá? Agora, para aquela unidade que tem seminário instituto, certo? Que foi aquela última, né? Que eu coloquei aqui, Boa Vista. Eu clico aqui e ele vai direcionar para o 11, não é para o 10, ó, como os outros. Ele direciona para o 11, que é justamente esse daqui, ó. Chegou aqui, clicou, e aí ele vai para selecionar o 12, vai para o 12, que é esse daqui, vai para o 13, que vai para o próximo. Tá bom? Então, é exatamente dessa forma que eu configuro o meu Forms para utilizar durante o acompanhamento das minhas metas. E eu tenho certeza, meus amigos, que isso irá ajudar muito, assim como me ajudou bastante, tem me ajudado bastante com relação às minhas metas. Uma outra coisa, né? Depois que você já tiver, né, pronto, né, as suas metas, certo? Você pode visualizar para ver como é que estão, né? Agora outro momento, né? Você clica aqui em Back para voltar. E aqui em cima você clica aqui em Preview. E aí ele te dá uma prévia do como ficou o seu Forms. Ó, vou clicar aqui, ó. Lembra das 4 estacas que eu criei? Ó, aquelas estacas aqui estão aqui, né? Se eu não apagar, elas vão ficar aqui e não vai valer de nada, certo? Então depois eu posso apagar essas estacas, essas informações,
né? E aí eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, Brasília. Aí eu vou escolher a ala tal. Ó, ele já vem aqui para a pergunta. Agora, lembra aquela de Seminário Instituto? Vou escolher aqui Boa Vista. Aí eu vou escolher aqui a unidade. Ó, ele já vem para mim, tanto o seminário como o instituto. Certo? Então, muito simples. E aí eu posso também, depois disso, verificar quais são as estacas que enviaram as metas. Então, eu venho aqui, ó, view as respostas. E aqui ele me diz quantas respostas, o tempo que foi gasto, a duração. Ele me mostra aqui um gráfico, certo, das unidades. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês do ano passado, do ano passado. Só um minutinho, eu vou verificar aqui, eu já volto. Pronto, meus amigos, eu voltei. Então eu tenho aqui, ó, do ano passado, né, que eu fiz no ano passado. E uma coisa interessante, cadê? Aqui, ó, as estacas, né, com as suas unidades que preencheram no passado. E aqui são as unidades, ó, que todas elas preencheram. E aí eu tenho esse controle para saber quem não preencheu, certo? Então, quando vocês forem fazer suas metas, né, vocês podem até acompanhar. E outra coisa, vocês podem até imprimir, aliás, exportar para o Excel, né, que também isso pode ajudar muito nas metas de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, queridos amigos, se vocês tiverem, eu estou aqui disponível para ajudar da melhor forma possível. E eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Ele foi um pouco longo, porque eu realmente mostrei um passo a passo, né? Eu espero que vocês possam aí desfrutar dessas bênçãos de ajudar seus líderes a preencher as metas do Seminário Instituto. Queridos amigos, até a próxima e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais!